fôlego, louve ao Senhor. Amém, amados? E com essa palavra nessa noite eu te convido a louvar ao Senhor. Que todos que estão aqui nessa noite, Deus te deu fôlego de vida, Deus te trouxe, Deus te deu saúde, Deus te deu perseverança para que você hoje estivesse aqui na casa do Senhor. Amém? Lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, a palavra do Senhor também ele nos fala que Deus procura verdadeiros adoradores. E quais são esses verdadeiros adoradores? Que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito significa a adoração deve ser baseada na verdade, que é o Senhor Jesus, a qual você se doa para Ele, sem reservas. Amado, nessa noite você tem liberdade, você está na casa do seu Pai, então você tem liberdade para adorar ao Senhor. Não importa a forma que você veio adorar essa noite, a palavra do Senhor fala: tudo que tem fôlego, louvem ao Senhor. Então o Senhor te trouxe aqui nessa noite, que você venha prestar o seu melhor culto para Ele nessa noite. Porque, amado, se você entenda que o culto não depende do teu irmão que está do seu lado, depende de você. Você deu o melhor para Deus nessa noite. O que você trouxe de melhor para o Senhor aqui nessa noite? Se for um coração quebrantado, um coração contrito, se for as suas lágrimas de gratidão ou de alegria, independente daquilo que você tem passado, aquilo que você tem, se você está no deserto, se você está ali naquele período da boleiro, onde o Senhor está te refazendo, que nessa noite você se dobre ali nos caminhos do Senhor, na presença dEle, em espírito e em verdade, o adore. E eu gostaria neste momento de estar levantando uma oração junto com os irmãos essa noite, para que o Senhor, o dono dessa obra, o dono dessa casa, venha estar presente nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, meu Pai, viemos com a tua igreja, colocar este culto em tuas mãos, Senhor. A tua palavra fala que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nessa noite, Senhor, te trouxemos a nossa melhor adoração, que possamos, Senhor, estar te entregando aquilo que o Senhor merece, que é o nosso perfeito louvor e agradável perante os teus olhos, meu Pai. Nós somos falhos, meu Pai. Nós sabemos que pela tua graça e misericórdia, o Senhor assim recebe o nosso louvor e adoração. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. O mesmo Deus que estava aqui no culto de ontem é o mesmo Deus que está presente aqui nessa noite. E você, amados, que não pode estar aqui ontem, aleluia, que a mesma unção que caiu aqui na noite de ontem, você possa também receber a unção de ontem. E você que recebeu aquela unção de ontem, que você possa hoje receber mais, para transportar onde quer que você for, seja na tua casa, seja na tua família, seja onde você colocar os teus pés, que você esteja transportando a unção que vem do Senhor, aleluia. Obrigado, Deus, obrigado por ser a tua presença neste lugar, a tua obra, Senhor, este culto é para ti, Senhor. É por ti que te agradecemos, em nome de Jesus. Amados, se entregue, adora sem reserva. Se quiser chorar, se quiser pular na casa do teu Pai, você tem liberdade, amém? Dá lugar ao Senhor, dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Deus se faz presente neste lugar nesta noite. Adora o Senhor de todo o nosso coração, do seu coração. Convide Ele a fazer morada em você nesta noite. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Fogo não me queima, as águas não vão
molhado de bênçãos do Senhor. Amém? Você crê nisso, irmãos? Jesus está na casa. Como é bom adorar o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Senhor, irmãos, nós estamos agora neste momento, hoje é culto de primícias, amém? E eu quero convidar o pastor Gelé aqui à frente. Você vai bater palma junto comigo. A gente vai cantar esse louvor bem alegre. Aqueles que vieram preparados com seu dízimo, suas ofertas também vão poder estar dizimando nesta noite. E vamos louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Seu Deus, Tu é o leão de Judá. Ó Deus, nós oramos, nós lhe agradecemos. Ó Deus, porque aqui estamos diante do Teu altar. Ó Deus, como oferta, Senhor. Ó Deus, como oferta viva, diante de Ti, diante do Teu altar, diante dos louvores, diante da Tua palavra. Ó Deus, que Tu venha operar grandemente, Senhor, em cada lar. Ó Deus, que o celeiro não venha faltar, a mesa não venha faltar o pão. Ó Deus, os calçados, as vestes, Senhor. Ó Deus, prepara todas as coisas para os Teus filhos. Nós oramos te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Temos um visitante nessa noite, amém. Está conosco o irmão Murilo. Seja bem-vindo em nome de Jesus mais uma vez, nosso jogador. Está conosco também a Cláudia. Está aqui também, glória a Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mateus, Ana Lívia e Elivano. Vamos saudar nossos irmãos nessa noite, amém? E visitante, seja bem-vindo.
Deus. Vamos cantar o último louvor. Preparando para a palavra nesta noite. Vocês possam sentir à vontade, irmãos. Vocês estão visitando na casa do Senhor para adorar. Amém? Glória a Deus. As irmãs, glória a Deus, irmãos, vão cantar nessa noite. E o perdões, não sabia não. Glória a Deus. Glória. Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Estamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Você veio aqui nessa noite para buscar um olho novo de Deus. Não sei o que você veio buscar, o que você tem falado com Deus, o que você falou com Ele antes de você sair da sua casa. Saiba que, mesmo antes que você nascesse, Deus te sondava. E ainda que você não tenha falado para Ele o que você quer dele, Ele já te contemplou e Ele está aqui para te dar vitória, para te abençoar. Então nós vamos profetizar nesta noite sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, que a vitória chegou. Amém? Glória a Deus. Se você crê, você vai receber. Amém. Espera no Senhor, a que sua luz.
chegou. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Oh, Jesus, traga renovo neste lugar, nesta noite, Jesus. Nós te convidamos aqui, Senhor. Neste momento eu venho te pedir, Senhor, tira toda a frieza espiritual desse ambiente. Senhor, abra as comportas do céu, Pai, derrame bênção sobre este lugar, derrame teu fogo aqui. Que nós possamos sentir a tua presença, Pai. Que nós não possamos nem mesmo aguentar ficar de pé, Senhor. Nós queremos ver a tua glória neste lugar, Senhor. Repreenda, Senhor, todo espírito do mal, Pai. Todo inimigo, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que vem para trazer, Pai, tristeza, Senhor. Ou desânimo para esta igreja neste momento, Senhor. Faça, Senhor, presente neste lugar, Senhor. Repreenda em nome de Jesus, Pai. Pelo sangue de Jesus tem poder nesta noite, Pai. O sangue de Jesus tem poder, Pai. Que o diabo não venha contaminar nem atrapalhar, Senhor, a sua obra, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus nesta hora, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. A igreja, se puder se colocar de pé nesta noite, vamos cantar o último louvor e pedir renovo nesta noite para o Senhor. Amém? E Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Estava ferido.
Nós te louvamos essa oportunidade, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Jesus, reunidos mais uma vez para te adorar. Com o intuito, Pai, somente te adorar. E nesta hora, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor abençoe, Senhor, o preletor dessa noite, que a sua palavra possa penetrar os corações neste lugar. Glória a Deus, Deus, glória, aleluia. Israel, aleluia. Glória a Deus. Sozinho na paz do Senhor? Amém. Quem está feliz, dá uma glória aí. A paz do Senhor está na casa, tá? Aleluia. Ele está cuidando de cada detalhe da tua vida. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Não sei, não estava com você na sua casa. Não te conheço, mas o Papai do Céu, Ele conhece. Ele sabe o teu deitar, o teu caminhar e o teu levantar. Ele fala assim: eu estou cuidando de cada detalhe e nos mínimos detalhes da tua vida. Convida a minha esposa na para cantar comigo, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho Deus que cuida de mim em cada detalhe.
favor? Para a gente ler a palavra. Glória a Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, Glória a Deus. versículo 1 e versículo 4. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 e versículo 4. Amém? Então, Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja a face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustente. Ao capítulo 18, e o versículo 17 e 18 fala assim: e sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse a Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste a Baal. Amém? Amém. Por isso, então. Meus irmãos, o profeta Elias, sem sombra de dúvidas aqui, era um dos profetas mais corajosos de toda a história. Por quê? Porque ele exerceu o ministério profético em um tempo muito delicado. O cenário não era tão favorável quando Elias exercia o seu ministério profético, porque quando ele exerceu o seu ministério profético ali em Israel, ele estava sendo liderado pelo rei Acabe, um rei perverso e de caráter mau. E Acabe, ele foi o 7º rei de Israel. E o seu reinado foi marcado por vários pactos políticos com Judá e com outros reinos vizinhos. Ele fazia muitas alianças, como a que firmou com o rei da Síria e com o comércio internacional também. E ele acumulou muitas riquezas também. Então, além disso, o rei Acabe ele casou com Jezabel e permitiu que ela erguesse um altar para prestar culto ao ídolo Baal, sendo que esse altar foi estabelecido em Samaria. Então, Elias surge exatamente nesse cenário, quando o rei Baal está tomando conta, liderando tudo, e Jezabel está prestando culto a Baal ali, entendeu? Então, quando Elias surge ali no capítulo 17, que é a primeira coisa que aparece ali, quando ele se apresenta ao rei Acabe, com uma mensagem dizendo, uma mensagem de seca, né, que ele fala que não vai chover e não vai ter mais orvalho ali. Então, ele fala: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá chuva nem orvalho em Israel, senão segundo a minha palavra. Essa foi a primeira avaliação de Elias introduzindo-se diante do rei. Então, ele declarou que não havia mais chuva nem orvalho. Péssimo. O que me chama a atenção aqui, no ministério de Elias, é que ele abre o céu na hora que tem que abrir e fecha o céu na hora que tem que fechar. Por quê? A gente vê que no capítulo 18, Elias ora para que Deus mande chuva. Mas no capítulo 17, ele ora para Deus não mandar chuva. Então, ele tem esse aspecto no ministério dele de Elias que chama muita atenção. Ele não era o profeta que apenas abria o céu, mas ele fechava na hora certa. Então, Elias, ele não negociava os seus princípios. Se você ler a passagem sobre esse cenário que eu estou lendo aqui, você vai entender o que eu estou dizendo. Então, nos dias em que Jezabel estava ao lado do rei Acabe, muitos profetas se rendiam, sentavam na mesa com Jezabel, conversavam, então vendiam seus princípios, e Elias ele não se sentava na mesa de Jezabel. Então, Elias aparece nesse momento remando com a maré, porque se todo mundo se senta com Jezabel, quem é Elias para não se sentar também? Então ele é um profeta que ele não vende os seus princípios. Então, isso é muito admirável em Elias, porque para Elias os princípios eram mais importantes que sua própria popularidade. Aleluia! Então, se ele se senta com Jezabel, ele não tem princípio. Mas quando ele não senta, ele tem princípio. Então, se olharmos para o texto, percebemos que a popularidade tem matado o profeta. Por quê? A popularidade tem matado mais profeta do que a perseguição. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui, nessa mensagem, é que eu estou querendo dizer que a mensagem do reino de Deus ela é oposta aos interesses do mundo. Por quê? Se a mensagem do profeta
ela não gera desconforto aos interesses carnais, é porque ela precisa ser avaliada. Eu não vou chegar e falar assim, Samuca, vai lá no mundo, faz o que você quiser, depois você vem para a igreja e só vai em cima do altar. Isso aí eu não sou contra. Entendeu? Você não é a favor de ir lá no mundo e subir aqui em cima de todo jeito. Está errado. Então, se eu não me avaliar no que eu quero fazer, no que eu quero falar, eu estou totalmente errado. Eu não posso ser uma pessoa lá fora e outra aqui dentro. Eu não posso chegar, vou até citar aqui, eu não posso chegar no campo de futebol e ser um Rodrigo, na minha casa ser outro, na igreja ser outro, no trabalho ser outro. Eu não posso. Porque eu estou fazendo isso, eu sou digno de subir aqui em cima. Então, não é o que eu estou falando aqui, gente, é a palavra. Porque quando a gente abre Mateus 5:10, fala assim, bem-aventurados os que são perseguidos por justiça. Tiago 4 fala, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Não é o que eu estou falando, é a Bíblia. Aleluia! Então, se um pregador está muito interessado em postar fotinha, em videozinho, stories no Instagram, meu amigo, está todo errado. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então, se o pregador está mais interessado em ser popular do que em ser profeta, ele pode até ganhar visualizações e seguidores. Mas isso não significa que está sendo eficiente ao propósito de Deus. Porque os interesses do mundo, eles não são os mesmos que a gente tem aqui na igreja. Não são. Não é o mesmo, não é o mesmo. Então, Elias era um profeta que ele tinha posicionamento de valores. Ele foi até o rei e enfrentou um sistema corrupto. Por quê? Ao estudarmos sobre Elias, a gente vê que ele aparece diante do rei. E ele declarou que naquele momento não ia cair mais chuva. Então, o cara está indo remando para o camaré. Entendeu? Ele está bem princípio, mas ele está indo para o camaré. Por quê? Ele chega lá e vê que está chovendo, está tudo. Aí o pessoal está lá crendo que Baal está mandando. Aí chega eles e fala assim, não vai chover? Então, você vê que Elias foi declarou que não vai chover mais aqui, não vai cair água nenhuma. Entendeu? Porque nada que está na Bíblia aqui é por acaso. Tudo tem um propósito. Entendeu? Porque Elias, ele não declarou que não ia ter chuva mais. Por quê? Porque quando Jezabel estava lá, ela estava ensinando a Israel que a chuva que caía ali era Baal que mandava. Entendeu? Então, você vê que Jezabel ela cresceu no meio da idolatria. Ela não era hebreia, mas ela era filha de Baal, rei dos Sidônios. Assim ela teve uma filosofia que para ela, o Deus ali era Baal. Não tinha outro. A filosofia que ela tinha ali era essa. Está dando para entender, meus irmãos? Então, ela ensinava ao povo que a chuva que caía ali, no solo de Israel, era Baal que mandava, porque Baal era considerado o rei da fertilidade. Entendeu? Então, quando Elias aparece diante do rei Acabe e declara que não vai chover mais, ele está dizendo assim, chegou a hora do povo entender que o meu Deus e o teu Deus não divide a glória com ninguém. É Baal. Baal, calma aí, filho, não é assim não. Não é assim que funciona não. Então, eu estou chegando aqui para declarar que o meu Deus, ele não divide a glória com o seu ninguém. Você está fazendo o que você quer ir, porque Jezabel está ali estudando, falando que é você, mas não é você. É o meu Deus, não é o seu Deus. Então, o meu Deus, ele não divide a glória com o seu ninguém. Aleluia! Então, Elias compreendeu que para o povo voltar para Deus, era necessário que a terra secasse. Pois, o contrário, o povo não despertaria. Se o povo não desperta, o povo fica ali. Maria, Baal está mandando chuva. Baal faz isso. Aí Elias chega e fala, não. E meu Deus, ele manda no céu, manda na terra. Deus secou a terra, não foi? Imagina como o povo ficou. O povo ficou desesperado. Os trabalhadores de Israel ali naquela época. Imagina o povo como reagiu. Então, a mensagem de Elias ela não foi agradável. Então, nem para o povo e nem para os políticos. Agora imagina como o povo olhou para Elias. Rapaz, esse profeta aí chegou agora aqui, já está falando isso. Então, Deus, ele permitiu que a terra secasse. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Quando você está perdendo, você está ali, né? Deus fala assim, não, eu vou mandar a bênção, vou mandar a vitória. Mas quando você está perdido, guarda 99, ele deixa 99 e buscar você. Mas então ele prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Amém? A palavra aqui, meu irmão, vou ser sincero.
Está tudo contra aquilo que eu tinha ajudado em casa. Entendeu? Então, não sou eu. O papai disse para não falar, eu vou falar. Aleluia. Eu vou entregar, eu vou entregar. Aleluia. Então, Elias, ele disse assim, não vai haver chuva. Por quê? Ele queria mostrar para o povo que só existe um Deus. Então, quando você abre aqui 1 Reis, capítulo 17, e versículo 1, você vê que Elias, ele fala isso, não é? Imagina se Elias tivesse redes sociais. Ia ser, meu amigo, ia ser cancelado. Ó, bloqueei esse cara aí, porque esse cara já está falando besteira já chegou aqui, aí temos chuva todo dia aí, o cara chega hoje, já fala que não vai chover. Não é assim que manda não. Porque Deus é amor. Deus é amor, mas também é justiça. Não é só amor, ele é amor, mas ele também é justiça. Então, ele está chegando aqui agora causando uma crise. Mas ele não falou para o Deus, Deus é amor, meu amigo. Mas para você voltar aqui, ele vai fazer a terra secar para você voltar. Então, perceba que no encontro de Elias com o rei Acabe, ele falou o que para ele? O rei Acabe falou o que para ele? És tu o perturbador de Israel? Depois da mensagem de Elias, ele passou a ser visto como um problema de Israel. Já imaginou se Elias não tivesse identidade? Se ele não tivesse identidade, ele ia ficar pensando, rapaz, eu sou culpado de tudo isso que está acontecendo. Eu cheguei agora, estava uma chuva igual de dilúvio aqui, e eu cheguei já e vou mandar parar tudo. Mas Elias tem identidade nisso. Porque Acabe não conseguiu abalar sua fé. Porque quem sabe quem é em Deus disse, não deixa de se abalar por qualquer coisa não. Eu não vou na igreja porque isso está falando comigo. Meu amigo, você está falando tudo errado. Se você vem para a igreja por causa de nisso, você está totalmente errado. Não, eu vou lá porque o pastor Jair vai me dar um carro. O pastor Jair vai te dar um carro? Não é assim que funciona não. Ora, dobra o joelho, cara não pode assim, pega o Pai do Céu, não é pastor Jair vai te dar carro não. Não. Se você está vindo com esse intuito de, porque o pastor Jair está com a carinha feia, tá, não, o alvo é o céu, o alvo não é eu, é o pastor Jair. Então, quando Elias não se deixou ser abalado por qualquer palavra ali, se as críticas das pessoas, elas pesam mais do que a sua consciência, é porque ainda você não sabe quem é você não. Você não sabe quem é você. Quando você sabe quem é você, a sua voz, a voz da consciência, sempre falará mais alto do que as opiniões dos outros. Olha para quem está ao teu lado aí. Fala assim, você precisa manter a sua identidade intacta. Senão se perde no meio do caminho. Aleluia, glória a Deus. Então, no mesmo capítulo aqui, 1 Reis, capítulo 17, versículo 2, Deus manda Elias se esconder no ribeiro de Querite. Sabe por quê? Para que ele saísse da presença de Acabe. Porque Acabe queria matar. Estava chovendo, o cara chegou para onde chover, mandava matar esse homem aí. Então, Deus fala assim, vai lá no ribeiro de Querite, se esconde. Não é para você sair não. Então, nem sempre, Claudião, sair de cena é sinal de derrota não. Aleluia. Às vezes, se ausentar é a melhor forma de se preservar. Aleluia. Então, tem muita gente que não quer sair de cena para tentar sair daquela fase disso. Quem não é visto não é lembrado. Não é assim não, irmão, não funciona não. Então, quem não é visto não é lembrado. Deus falou assim, vai para o ribeiro de Querite, se esconde, porque senão vai morrer. Mas quem não é visto não é lembrado. Não. Eu estou mandando você para você se preservar. Fica tranquilo, no momento certo você vai aparecer. Então, se esconde lá, mas todo mundo quer aparecer, cara. Então, quando Deus manda você se retirar, não inventa de aparecer não. Mandou, fica tranquilo, fica quietinho lá aguardando. Fica só lá, no ribeiro, fica no ribeiro. Ele vai prover tudo. Então, Deus está dizendo a Elias, agora não é hora de fazer isso ou aquilo, é hora de se esconder. Filipe, lembra onde Deus mandou ele se esconder? Na caverna foi? Aí aqui na praia fala assim, vai lá para o ribeiro de Querite, se esconde lá. Não foi isso? Capítulo 17, versículo 4, que ele fala: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos para te sustentar. Então, Deus mandou ele se esconder no ribeiro de Querite. Lá ele beberia água, seria sustentado. Deus vai mandar os corvos e pão e carne para ele se alimentar. Agora preste atenção. Deus, você viu o que Deus falou aqui, né?
já ordenei aos povos. Então, Deus já havia dado ordem aos povos antes de Eli de falar com Elias. Sabe por quê? Porque a provisão, Claudio, já estava pronta antes da prova chegar. Eu olhei para minha sogra e falei assim: sogra, eu estou lendo a Bíblia lá em cima, mas parece que o esboço que eu estou escrevendo lá no computador é para mim mesmo. Porque eu queria parar, sogra. Eu falei que eu não quero pregar, não. Eu liguei para Claudião: Claudião, não vou pregar. Claudião, tem certeza? Até falou: Claudião, se você não estiver se sentindo bem, a gente marca outra data. Aí eu fiquei pensando no trabalho. Falei: Deus, eu não vou pregar, não. Eu não ia nem falar isso aqui, mas eu vou falar. Deus está mandando, eu vou falar. Posso falar? Eu estou com 50% do meu trabalho perdido, praticamente. 50%, quase desempregado. Quinta-feira, no sábado, acho que é o retrasado, saiu na área e saiu minha sogra. E eu estou no sofá, já estava até uma série. Aí chegaram: vamos tomar um café? Eu fui: vamos. Quando eu chego na mesa, seguro, fica tranquilo. Estava lá o sapatinho e a roupinha. Eu disse: vai nada, vai. Aí Claudião liga: se prepara que você vai pegar. Tá bom. Aí eu fico a semana toda, eu vou separar. E coloca a mão e beija a barriga na área. Aí quando foi sexta-feira passada, tô chegando no futebol na área, liga: amor, o HCG desceu, eu perdi o bebê. Eu falei: como é que eu vou pregar? Mas sabe o que foi que ele me respondeu? Você quer pregar só quando tem vitória? Meu Deus! Pregar no bom é bom. Quero ver pregar passando prova. Ah, é o seu maior sonho ser pai? É sim. Então, lembra de Abraão? Cadê o cordeiro? O cordeiro é o cordeiro. Quando ele pensou que ele ia colocar Isaac lá no holocausto, ele falou: não, calma, não é assim não. Pregar no bom é bom. Quero ver pregar passando prova. E foi a semana que aconteceu isso. Chega um WhatsApp: Rodrigo, me dá um conselho. Rodrigo, eu quero isso. Rodrigo, eu estou precisando da palavra. Aí como é que eu vou dar a palavra? Rodrigo, eu estou aberto na mão, que eu faço? Não, Rodrigo, não para não. Não desiste, Rodrigo, eu não desistir. Aí eu falei para a Claudião: eu vou subir no altar hoje para pregar. Mas só Deus e eu sabem como eu estou aqui em cima. Meu irmão, foi, até falei para a área, foi 5 semanas, você estava? 5 semanas, mas parecia que estava com 7 meses, que eu estava escutando o bebê falando comigo, chutando aqui na área. Eu falava: é um jogador, vai jogar com o papai. Aí acontece isso. Como é que pega, meu irmão? Mas aí começa assim: você vai pregar, você ainda vai cantar assim: ó, Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Deus não espera a necessidade surgir para preparar a provisão, não. Ele sempre se antecipa. Então, antes de qualquer problema, meus irmãos, qualquer barreira na nossa vida, Deus já tem a provisão certa para mim e para você. Fica tranquilo, está tudo pronto, está tudo preparado. Não estou falando nada para o céu, está tudo preparado. A bênção já está feita. Está só antecipando, eu vou falar com os povos primeiro, porque eu sei que ele já está lá. Então, ele já ordenou os povos para alimentar Elias no ribeiro. Eles não iriam para outro lugar se ele estivesse. Se ele mandou Elias para a Vila Velha e Elias fosse para o Areal, não ia para o Areal, não. Que está na Vila Velha. O GPS era para a Vila Velha. Então Elias não podia nem para a direita nem para a esquerda, era para frente. Era para o ribeiro. Então, se Elias estivesse em outro lugar, o GPS não apontaria para os povos, não, meu irmão. Agora, Claudio, você entende porque tem muita gente que não vive a bênção de Deus? Você entende? Porque não consegue permanecer no lugar certo. Alguns esperam a provisão, Tessa, no lugar errado. E está achando que está no lugar certo. E Deus fala, tá? Então, tem gente aqui, trilhando os seus próprios caminhos,
Mas Deus está dizendo assim, Elias, não é para você correr atrás de comida. É só para obedecer a direção. Quem estava aqui ontem, vai lembrar o que eu vou falar aqui agora, que o pregador falou ontem. Não é você quem corre atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de você. Aleluia! Eu não vou correr atrás da bênção, não. Vai ver se eu vou com ela. Glória a Deus! Não é você não que vai correr, não. Ela vai correr atrás de você. Glória a Deus! Então, fica tranquilo que as bênçãos vão vir até você. Ouvi? O lugar, ele sempre foi importante para Deus. Porque quando Deus chegou lá, que Adão fez aquilo lá, todos sabem lá, o Papai do Céu falou assim, ó, Adão, onde você está? O lugar sempre foi importante para Deus. Quando Adão caiu, Deus não perguntou o que ele fez. Deus perguntou, onde você estava? Era Deus dizendo assim, ó, o que você fez não altera o que eu sinto por você, mas volta para o lugar certo, porque você não pode viver o que eu tenho para você no lugar errado. Aleluia! É Deus! Se Elias não obedece, ele não viveria o que Deus havia ordenado para ele. Porque sem obediência não gera milagre. Tem que ter obediência para gerar milagre. Glória a Deus! Aleluia! Se você não obedecer, o milagre não acontece. Não acontece não. Você obedece e o milagre vem. Você desobedece e o milagre se afasta. Então, o lugar sempre vai ser importante. Porque sem obediência não há milagre. Ele desobedeceu. Foi para Querite. Lá tinha água, os povos alimentavam ele, não faltava nada. Você acha que ele ia estar preocupado? Tem água, tem comida, vou fazer mais um período de lugar. Vou ficar aqui mesmo no ribeiro. Já estava ali, ó, virando, zona de conforto para eles. Mas se Elias não tomasse cuidado, o ribeiro agora, ia ser coisa ruim para ele. Porque já estava virando zona de conforto. E o maior inimigo de Elias agora não seria mais o ele, seria o ribeiro. Aí você fala assim, mas Rodrigo, mas não foi Deus que mandou? Foi Deus que mandou ele para Querite. Deus levou ele para lá e falou assim, você vai se alimentar. Mas já estava virando problema para ele. Então, quando você pergunta assim, Rodrigo, mas foi Deus que mandou ele para lá, foi. Mas Querite não era destino. Era apenas um refúgio. Era apenas um lugar para ele descansar, ficar escondido. O problema é que tem muita gente fazendo de Querite o destino final quando não é. Querite não era destino final. Era só um lugar que Deus tinha mandado ele para preservar. Então você pode estar no lugar certo hoje, pensando que está no lugar certo. Mas não vai assim não. O lugar que você está aí não é o destino final ainda não. Calma que eu vou mandar o destino final para você ainda. O plano de Deus nisso, para ele, não é o ribeiro de Querite. Porque o ribeiro de Querite não é a aposentadoria para prosperar. Não é. Querite era uma provisão temporária para ele. Você precisa ter sabedoria para lidar com o seu sucesso atual. Porque se você não souber lidar com ele, pode acabar se tornando o seu maior inimigo para o seu sucesso futuro. Então, você tem que aproveitar essa fase que você está vivendo agora. É uma fase boa, tá? Mas não permita que ela te tire do teu destino final. Meu Deus, aleluia. Está lá, a vida boa, lá, tudo certinho. Não está tendo prova, não? Já virou só no conforto? Já está aquele negócio robô já? Tudo travando ali já? Não faz isso não. Querite é provisão, mas não é destino. Tem gente que quando chega no ribeiro se esquece de tudo. Deus me dá uma casa, aí Deus dá. Aí nem para Deus vai. Está aqui na libertação e na oração. Deus me dá uma casa, ele vai lá e dá uma casa. Ah, pastor, eu vou com Deus não porque está chovendo. Ah, pastor, eu vou com Deus não porque faltou arroz. Mas quando estava na prova, ia para a igreja pedir a Jesus. Eu não sei porquê, mas está bom, eu vou falar. Se Claudio me tirar da lista do pregador, Deus vai pegar ele. Mas dá mandando falar, eu vou falar. Aleluia! Disse, você lembra como o povo era sustentado no deserto? Não já caiu do céu, né? Sabe quantos hebreus tem ali? Desce. Mais de 2 milhões. Não é isso? Você está na peça de peça. Então, Deus sustentava todos os dias mais de 2 milhões de pessoas. Aí tem os engraçadinhos que pegavam o maná e guardavam. Não era? Aconteceu o que com o maná? Oi? Acontecia, hein? Ah, tá vindo muito maná, eu vou guardar.
Era tanto maná que a galera guardava, não é isso? Mas você lembra que o maná só acontecia, não é isso? Sabe por que isso? Porque o maná, ele é igual ribeiro. Ele não era uma provisão permanente, era uma provisão temporária. Era Deus dizendo assim, ó, não adianta guardar, Lúcio. Não adianta guardar. Porque a terra que tu vai pisar, ela manda leite e mel. Aleluia, Pai. Eu vou guardar, Rodrigo, porque senão eu vou passar fome. Não vai comer aqui. O maná tá caindo, já vai guardar o maná. Já fica comendo. Tem um medo, o arroz já perguntar. Já olha na área, vem aí, faz o pix também para eu tirar o arroz. Então, o maná está caindo, os pés guardando, acontecia. Calma. Passou o deserto, a terra vai mandar leite. Aleluia. Você guardando o maná para aqui, rapaz. Então, seja contente com aquilo ali, mas não se prenda. A provisão não é padrão que Deus quer para a sua vida. Deus tem um destino de abundância para você. Talvez você hoje está vivendo algo muito bom, mas cuidado. O bom pode ser inimigo do excelente. Se prepare-nos, porque Deus está mandando chuva de abundância para a tua vida. Deus não quer que a igreja acabe no ribeiro, para a igreja estar confortável, mas no versículo 7, e sucedeu que passando dias, o ribeiro se secou. Olha a provisão secando. O ribeiro se secou. Ele estava confortável, aí o riacho secou, por falta de chuva. Você achava que ele queria que o ribeiro secasse? Não. Porque era a provisão dele. Mas sabe por que o ribeiro estava secando? Porque todas as vezes que Deus percebe que um ribeiro está me tirando do caminho, do meu destino, ele me expulsa dele. Se fosse por mim, por você, estaria até hoje em alguns ribeiros. E você não está entendendo por que não conseguiu ficar naquele lugar que estava te fazendo bem. Aí fica se perguntando, por que me expulsaram? Por que me tiraram de lá? Estava tão bem. O trabalho estava me fazendo tão bem. Serve para mim, tá? O trabalho está me fazendo tão bem para suprir todas as minhas necessidades. Aí, mas foi o Satanás. Não foi ninguém que arrumou para você sair de lá. Foi Deus que te expulsou porque ele estava te tirando do destino final. Ele estava te tirando do destino que ia ser chuva de abundância na tua vida. E você acaba se acomodando. Sabe aquelas portas que se fechou? E você tem todo jeito de mandar ela aberta, todo custo. Hoje está lidando com a dor, a perda de algo que vai ser fazer tão bem. E isso serve também para relacionamento, tá? Isso serve para relacionamento. Deus, porque eu amava tanto ele, amava tanto ela, porque perdeu. Às vezes é livramento, você não está nem percebendo. Mas como não é a presença de Deus? Talvez é uma lembrancinha que você falou que é a presença de Deus. Aleluia. Não sei para quem é, mas está mandando falar, eu vou falar. Eu até faço papel para você aqui no papel, nem tá. Aleluia. Talvez era uma lembrancinha, mas é o meu presentão de Deus. Tem certeza que é? Você colocou a calça comigo. Vai lá, Samuel. Não, Deus, é para mim essa hora aí. É para mim, Senhor. Tem certeza? Não tem? A gente está orando em casa e ela. E às vezes a gente está afastando ele da presença e está nem percebendo. O ribeiro só joga no lado. Aí quando o ribeiro seca, ele fala, ribeiro não, ele não ensina dele. Então, não foi ninguém que fez você perder. Não foi o diabo que tirou o ribeiro. Foi Deus que te expulsou. Hoje você enxerga alguns acontecimentos na sua vida como prejuízo, como perda. Mas lá na frente você dará uma proteção de graça e olhará para trás entendendo que foi necessário que aquele ribeiro secasse. Não foi dentro de secar, se esquece do ribeiro, não, chama o ribeiro. Então, o fim do ribeiro não é o fim da história do profeta. O fim do ribeiro é apenas uma mola que Deus está usando para nos encaminhar no nosso propósito. É aquela famosa frase, pega assim, só vive o propósito que suporta o processo. Aleluia! Glória a Deus! Talvez você não esteja entendendo nada, mas só vive o propósito que suporta todo o processo. Está suportando, está doendo. Não estou aguentando, não, se arrasta. Deus vai estar doendo, se arrasta.
Ora por cima, ora para não, ora sentado. Ora por cima, sentado, ora deitado, mais hora. Se arrasta, mais hora. Glória a Deus. Então, no versículo 8 aqui, ó, fala assim, ó, então veio a ele a palavra dizendo, levanta-te, para ir lá para a casa da viúva lá. E foi lá para a viúva lá. Então, o ribeiro secou, Deus volta a falar com Elias, no versículo 7, o ribeiro seca. No versículo 8, Deus fala novamente com o profeta, levanta-te. Se Deus mandou Elias se levantar, era porque ele estava deitado. Não é isso? Já estava tão acomodado que esqueceu até que o ribeiro tinha secado ali. Ou talvez estava desesperado. O ribeiro secou, a provisão dele secou. Agora você pensa comigo. Não foi ele mesmo quem profetizou que não ia ter na chuva? Se foi ele que profetizou a seca, por que ele está deitado, chorando, porque o ribeiro secou? Foi ele mesmo que falou aqui, ó, não vai haver mais chuva, nem orvalho. E por que ele se deitou na zona de conforto dele, porque o ribeiro ficou sem água? Porque o tempo que ele passou na zona de conforto foi o suficiente para que ele se esquecesse de quem ele era. Ele se tornou emocionalmente dependente do ribeiro. Ele ficou dependente do ribeiro. E tudo aquilo que você coloca, a sua dependência emocional, ocupa o lugar de Deus na sua vida. Você ocupou tanto espaço, que você esqueceu daquele que te deu a vida. Você ocupou tanto espaço, que você esqueceu daquele que te dá chuva, te dá sol, te dá noite, te dá dia, te dá saúde. É Deus! Aleluia! Então você ficou dependente emocional do ribeiro. Você está se sentindo muito garantido com o ribeiro. Aí agora, o ribeiro secou, Elias caiu, porque o pessoal agora acabou. Para onde eu vou? E Deus está dizendo, Elias, foi eu que fiz secar o ribeiro. Para você entender que o ribeiro era apenas o escape. Você é dependente de mim, não é do ribeiro. Você é dependente, não do ribeiro, mas sim de mim. Você estava se sentindo muito garantido, por isso Deus tirou você de querido para te levar de volta ao tempo da dependência de Deus. Muitas pessoas se tornam emocionalmente dependentes de ciclos, estações, relacionamento, pessoas que não estão nem para você. Só está com você naquele momento ali. Está com o bolso cheio, dinheiro, vai estar lotado de amigo aqui. Quando você chega no restaurante e fala assim, eu pago a conta, que está cheio. Mas eu falo assim, bolso errado, os amigos sumiram. Você estava dependente emocional do seu dinheiro no bolso. Estava lotado de amigo. Mas o dinheiro sumiu, acabou os amigos, acabou a amizade. Sumiu. Quando você mais precisa, não tem ninguém. Você pode aconselhar 1 milhão de pessoas, mas quando você precisa de um conselho, não tem um para te dar um conselho. Você pode estar com a casa no pescoço, você pode chegar e falar assim, deixa eu chutar o banco para ajudar o chuta o banco. Entendeu? Então você não pode ficar dependendo de você não funciona essa mão. Porque quem ocupa o meu lugar, o teu lugar, é o Pai do céu. Ele toma conta de tudo. Então, você ocupou o lugar de Deus com tantas outras coisas, focou tanto nas mãos que esqueceu dos pés. Sabe o que isso quer dizer? Só querem aquilo que Deus pode entregar, mas não querem quem Deus é. Deus secou o ribeiro, Elias foi ao chão. Deus mandou Elias fazer o quê? Se levantar. Por quê? Porque no chão, Elias não resolveria nada. Quando o próprio problema chega, não adianta você ficar chorando pelos campos, não. Não faça nada direto, né, Lu? Um outro problema. Vai chorar para quê? Vai resolver chorar? Vai chorar? Então dobra o joelho para orar. Chorar na presença de Deus. Mas chorar não vai fazer dinheiro para você, não, né? Dobra o joelho, intercede ao Pai do céu, que Ele vai te mostrar o caminho certo. Então, quando Elias se levanta, o ribeiro voltaria a ter água. Mas se Elias estivesse deitado, o ribeiro não ia ter mais água. Então Deus falou, levanta e vai até, será até lá que Deus vai prover. Já preparei uma viúva, preparei os povos, preparei uma viúva, a viúva não tinha nada. Deus falou assim, eu mandei a viúva te alimentar, vai lá. Elias no chão, ribeiro sem água. Elias de pé, não só o ribeiro voltaria a ter água, mas toda a nação seria impactada. Então não adianta ficar deitado, não.
esperando a referência que disse, eu deitado no trabalho que eu chegando aqui, eu chegar, não. No céu só cai água, dobra o joelho, vai orar. Então, Deus está ensinando a Elias aqui, que ele precisa ser emocionalmente inteligente. Por quê? Mesmo que ele pense que o ribeiro ali não ia secar, mas uma hora ia secar, que já está na zona de conforto. Sei que você não queria perder o ribeiro, mas você não pode ficar no chão por causa do ribeiro. Você agora falou ali que não ia ter mais chuva, e agora está chorando por causa do ribeiro sem água. Não foi você que falou que não ia ter mais chuveiro, não ia ter mais ribeiro? Então, o maior problema aqui não é um ribeiro sem água. O maior problema aqui é um profeta sem identidade. Ele tinha identidade, mas agora ele esqueceu da sua identidade. O maior problema não foi a falta de recursos, de dinheiro, de passaporte, de casa própria, não. O maior problema aqui foi porque ele esqueceu quem ele era. Você esqueceu quem você é diante da circunstância. Você já passou por coisas piores, Patrícia, do que está passando agora. Não conseguiu ficar de pé. Porque você sabia quem você era em Deus. Mas o tempo que você esqueceu. Aí Deus veio atrás de Elias para dizer, levanta-te. Quem é fonte, Patrícia, não pode ficar no chão por causa de um ribeiro seco, não. Você é fonte. Aleluia. Tem gente aqui querendo parar por conta de um ribeiro sem água. Mas só porque secou, não quer dizer que acabou. Deus fala, Elias, levanta-te. Pois já ordenei uma viúva que te sustente. Elias foi, viveu um milagre extraordinário, o filho da viúva foi ressuscitado. No capítulo 18, Elias tem um reencontro com o recado. Mas antes encontra um servo de Deus que estava preservando o profeta, chamado Obadias. No versículo 10 do capítulo 18, Obadias diz, Elias, não houve, olha só, não houve só um dia no lugar, no mundo, em que o rei Acabe não te procura. No mundo, um dia que o rei não procurasse, porque o rei não achou. Porque ele fala com ele, fala assim, vai no gibeiro, vai em todo lugar, mas acha ele. Porque não achou. Elias, não houve um dia que o rei não te procura. Por quê? Não te achou, ele não te achou, mas por quê? Se Acabe procurou Elias em todo lugar do mundo, como ele não encontrou, sabe por quê? Porque quem Deus esconde, ninguém acha. Quem Deus sustenta, ninguém derruba. Quem Deus protege, ninguém destrói. Quem Deus apresenta, ninguém esconde. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, mas Deus está procurando. Se está procurando, mas foi Deus que não vai se esconder. Não foi ninguém, não. Você pode procurar e você quiser fazer, mas foi Deus que me escondeu. Você vê que mandou procurar no lugar, no mundo todo, cara. Você não achou? Jezabel não mexeu lá o negócio dela lá, porque não achou. Porque Deus sustentava, Deus escondeu. Então, Elias, no capítulo 18, versículo 40, fala assim, propõe um desafio. Elias diz a Acabe que está ouvindo um barulho abundante de chuva. 3 anos, quer sem chover. E o cara chega pro rei e fala que está vindo uma chuva grande aí. Como é que fica a cara do rei? Aí ele fala assim, sério, sobe lá em cima, aí não sei se é na live ou coisa, e olha a imagem lá e vê se está chovendo. Aí o céu subiu nisso. Eu não estou vendo nada, gente. Acho que ele é doido. Não, eu estou escutando um barulho tão forte de chuva. Diz, sabe por quê ele não escutou? Porque na maioria das vezes a minha profecia não combina com a minha realidade. Elias está ouvindo chuva abundante, mas quando o céu sobe, não vê nada. Porque muitas vezes aquilo que Deus nos faz ouvir não combina com o que estamos vivendo. Quando o cenário não combinar com sua profecia, se apoie naquilo que Deus falou para você. O que Deus fala ao seu respeito, nem sempre é para agora. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Tem que falar, o que eu faço agora, você não vai entender agora, mas vai entender depois. O que eu faço agora, você não vai entender agora, vai entender depois. Por isso, a falta de hoje, Deus te impulsiona a continuar, porque Ele sabe o seu futuro extraordinário. Enfrente o que tiver que enfrentar, passe o que tiver que passar, só não esqueça do que Deus te fez ouvir. Aleluia. Escutou um barulho abundante de chuva, e nisso não viu, mas eu escutei nisso. Ele fez escutar isso. Não escutou não? Então, Elias está ouvindo barulho de chuva. O
cego não está ouvindo, o rei não está ouvindo, ninguém está ouvindo isso. Estava todo mundo no mesmo lugar. Por que só ele está ouvindo? Mas aí está, estão no mesmo local. Aí no verso 42, fala que Acabe subiu para comer e ele subiu para orar. Está estranho, tá? Todo mundo no mesmo lugar, todo mundo no mesmo local, mas só um está ouvindo. Elias, o que você fez? É porque, ó, sabe por quê? Porque quem é profeta, quem busca, quem ora, escuta coisa que não tem função de escutar. Não adianta eu querer subir no monte, porque está em casa jogando videogame e querer escutar o que eu escutei. Não tem como. Então, ninguém vai ouvir que foi você que ouviu, foi você que buscou. O nosso maior erro é querer ser aceito por pessoas que não vivem na mesma frequência que você. Não espere ser compreendido por quem não ouviu o barulho que Deus te fez ouvir. Como que você quer que pessoas ouvem o barulho que Deus te fez ouvir se elas não entendem você? Vai passar a vela dentro da igreja de novo? Vou. Você vai? Não vai não? Então fica quieto, cala a boca. Sua opinião será bem-vinda quando ela for solicitada. Mas se ela não for solicitada, fica quieto, fecha a boca. Eu vou para a igreja segunda, vou terça, vou quarta, mas ela não vai bebendo? Fica no seu lado bebendo? Quer ir comigo? Quer? Não vai não? Então, ela não está na frequência de você. Você está chamando, quer ir comigo? Quer ir não? Então fica tranquilo. Não se mete na minha atenção. Então, se ela não está na mesma frequência que você, faz a sua parte. Não espera ser compreendido porque não ouviu barulho não. É por isso que vão olhar para você e dizer assim, ó, está ficando louco, estou louco por Jesus. Louco por Jesus, sou louco por Jesus. Então, Elias não vai ser aceito ali porque ninguém vive na mesma frequência que ele. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou assim, quem é carnal só entende as coisas carnais, mas quem é espiritual vive em outra frequência. Aleluia! Carnal não tem que carnal. Entendeu? Me diga aí. Mas na minha frequência aqui, não, você não entra, você não vai entender não. Então, não permita que pessoas carnais atrapalhem seu propósito não. Elias estava ouvindo um barulho que ninguém ouviu. O moço subiu, não viu nada. E igual algumas pessoas hoje nisso. Abre uma conta, será? Abre uma porta, não tem nada. Vê os negócios, não vê nada. Como Elias estava acreditando se ele não estava vendo nenhuma nuvem? Porque ele ouviu primeiro. Elias não se move pelo que vê, mas pelo que ouviu de Deus. Porque se eu vejo, não é fé, é lógica. A fé, ela não está ligada ao que eu vejo, mas ao que eu creio. Então eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. Aleluia! 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 Glória a Deus, aleluia! Talvez você não está vendo uma nuvem no cenário que está vivendo, mas se apoia naquilo que Deus te fez ouvir. Elias disse ao cego, volta lá, pela 7ª vez. Ele voltou para subir para esse lado. Aí no 44, na 7ª vez, o cego viu uma nuvem. Olha, não viu nada, mas na 7ª que ele subiu, lá ele viu. Foi o que você viu, meu amigo? Eu vi uma nuvem do tamanho de um homem. Olha o mistério agora. Se um avião, na imensidão que é, já se torna pequeno, imagina uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias, eu vi uma nuvem pequena, mas está estranho, porque você falou que escutou um barulho de chuva gigante. E uma nuvem pequena da mão de um homem vai fazer alguma coisa? Tem alguma coisa errada aí, Elias. Você subiu, você viu? Vi. Viu o quê? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o barulho que Elias ouviu era a chuva abundante. Então, se a chuva era abundante, era para a nuvem ser. Mas a nuvem era do tamanho da mão do homem. Então, como ela pode ser pequena? Não faz sentido. Sabe o que Deus está ensinando aqui, Liz? Para mandar uma grande chuva, eu não preciso de grande chuva. O problema é que você e eu só valorizam aproveitando. Quando vê uma nuvem pequena, fala assim, passageira, nem leva guarda-chuva. Nem leva carro. Essa é passageira, mas nem existe não. Sabe o que é, Rosa? O pessoal está escolhendo cardápio. Cardápio.
Se o pastor já ir pregar, eu vou. Se for Felipe, eu não vou não. Glória a Deus, aleluia. Tá mandando falar, eu vou falar. Se for que Claudio for pregar, Claudio pula muito, eu não gosto. Eu gosto de silêncio, de um negócio mais calmo. Tá querendo fazer cardápio? Se na área for cantar, eu não vou não. Ela não sabe nem cantar. Dona ela não sabe nem cantar, fazer o que lá. Mas se for Felipe e L7 cantando, eu vou. Se for Samuca ministrando, eu vou. Estão tentando validar quem é de Deus pelo número de seguidores que as pessoas têm. Mas não é assim que funciona não. Você precisa entender que existem nuvens que só têm tamanho, mas não têm essência. Existem nuvens pequenas, desconhecidas, que carregam uma essência tão extraordinária que você nem imagina. Davi, estava onde, Davi? Menor da casa. Mas vem um, não é esse nada não, é o menor da casa. É a nuvem pequena que eu quero. Então, hoje chegou o tempo de Deus levantar essas nuvens pequenas na nave. O tempo de Deus levantar as coisas que não sabia mais para confundir as que são. Então, chegou o tempo de Deus levantar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quem é essa nuvem pequena que é essa? Sou eu, você. Não espere que alguém lá fora vá salvar sua família, não. Você é a nuvem pequena que Deus vai usar para salvar a sua família. Aleluia. Não é sobre o tamanho da nuvem, é sobre quem a levantou. A nuvem pode ser pequena, mas se foi Deus que levantou, Claudiano, ela vai fazer gerações e gerações de multidão. Você se foi, o Senhor levantou, não foi não, isso. O papai do céu levantou. Você é pequenininha nuvem, mas se Deus colocou, não é sobre o tamanho da nuvem, é sobre quem a levantou. A nuvem pode ser pequena, mas se foi Deus que levantou, ninguém pode parar. Deus já colocou nuvem no seu caminho, o problema é que você e eu não está valorizando. Está esperando grandes sinais, mas Deus já levantou pequenos pontos de apoio para você se apegar. Lembra disso? Nem sempre os pontos de apoio serão grandes. Nuvens. Às vezes são as pequenas. Não são as grandes, são as pequenas. Deus, estou esperando uma Lamborghini. Aí Deus manda uma máquina no cruze. Manda uma máquina assim, não é Lamborghini não. Talvez seja aquela pequenininha. Vai fazer multidões. Deus ele está preparado na tua vida. Então, só vive o propósito quem suporta o processo. Deus não precisa de multidões para fazer milagre, não. Ele só precisa de uma nuvem obediente para fazer isso. A nuvem pequenininha. Então, você acha que é pequeno demais? Esquecido demais? É exatamente esse tipo de gente que Deus quer levantar para confundir os salvos. Amém, meus irmãos? Eu sou grato a Deus por mais oportunidade para aparecer o que você deu. Foram até aqui nas palavras. Eita glória! Me perdoa, pastor, passei 3 minutos. Mas Deus abençoe, que os irmãos continuem orando comigo, pela vida da minha esposa, vida do meu filhado, dos meus sonhos também. Deus abençoe cada um. Glória a Deus. Nessa, né, irmãos? Vamos colocar de pé, irmãos. Palavra boa de Elias, né? Paulo tinha 450 profetas, sacerdotes. Elias só em Israel. Mas Deus, com aquele só, era muito mais do que o Deus de Baal. Deus de Elias. Deus na sua vida. Talvez você ache que sozinho, mas Deus é contigo. Melhor você sozinho do que 450 do seu lado se levando para o outro lado. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Este é o sinal de Deus, sua vida. Glória, glória, glória. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, nós oramos, ó Pai. Nós te exaltamos porque
com os teus filhos no passado, quando o Senhor estava do lado, houve ali a bênção, houve sinais. Quantos sinais no nosso meio. Deus, te agradecemos porque tem sido o nosso Deus, tem sido o nosso refúgio, tem nos capacitado, Senhor, para trazer os louvores, trazer a gratidão. Nós te adoramos, ó Pai, nós te agradecemos, porque tem sido com cada um dos teus filhos aqui neste lugar. E, ó Deus, nunca tem deixado nenhum dos teus filhos só. Ó Deus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Pedimos a Deus que as luzes da eterna consolação do Espírito Santo repousa sobre a tua igreja amada até a volta do Filho Jesus. A igreja diga amém. Amém, irmão. Os irmãos podem. Abençoa, Senhor, o presente que Ele quer do Senhor. Ó Deus, está nas tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, abençoa Ele. O Senhor conhece o coração dele, sabe o que está no pensamento, o pedido que Ele quer do Senhor. E ó Deus, conceda a Ele a tua bênção, a direção do teu Espírito Santo, o renovo, Senhor. Capacita o teu filho, ó Pai, para trazer na tua casa as boas novas. Nós oramos, ó Pai, pedindo a tua bênção e agradecendo a Deus por esta data, Senhor. E abençoa ele, a sua casa, a sua família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Parabéns.